Olá, queridos, dando sequência aqui a nossos vídeos sobre a bênção da família, quero lembrar você que nesse mês de maio nós estamos falando sobre a bênção da família, uma série de palavras que você seja muito abençoado, sua casa, no seu lar, nos relacionamentos que você tem com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com sua filha e outros que porventura estejam orando com você ou se relacionando com você. E é lógico que também existem outros familiares, um círculo, um segundo nível, como primos, tios, sogro, sogra, enfim, todos aqueles que fazem parte desse círculo mais próximo. Bom, falamos no último vídeo sobre uma palavra sobre perdão, uma arma poderosa que nós devemos usar diariamente, né, quando nós estamos em família. E hoje eu quero falar sobre uma outra arma poderosa, que é a arma da misericórdia. A Bíblia fala assim: sejam misericordiosos como o nosso Deus é misericordioso. A gente deve realmente imitar ao Senhor Jesus, ser semelhante a Ele, buscar ser como Ele. E nós aprendemos na palavra de Deus, toda a Bíblia, que Deus é um Deus de misericórdia. Por exemplo, Jonas não quis ir até Nínive porque ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus teria misericórdia e não haveria juízo sobre a cidade de Nínive. Nós vemos Moisés clamando a Deus pelo povo totalmente errado, totalmente contra Deus, rebeldes a Deus, coração endurecido e Moisés clama ao Senhor pela misericórdia dele e mais uma vez nós vemos a misericórdia de Deus alcançando. Muita gente acha que no Antigo Testamento o nosso Deus é um Deus apenas que traz juízo, apenas um Deus que olha para a lei e aniquila as pessoas. Não, muito pelo contrário, o que nós vemos em toda a palavra de Deus, que o arrependimento do ser humano gera no coração de Deus a misericórdia, né? Lá no livro de Provérbios diz: confessa o teu pecado, aquele que confessa e abandona o pecado encontrará misericórdia da parte de Deus. Então eu quero desafiar você a, em primeiro lugar, receber a misericórdia de Deus sobre sua vida. Nós vemos na parábola do filho pródigo, né, uma parábola que a misericórdia, ela é ali a grande evidência, né, que Jesus quis mostrar ao seu povo, especialmente aos judeus que estavam ali próximos a ele, que de alguma forma não compreendiam muito bem isso, né? Ele demonstra isso quando o filho mais velho ele fica indignado com como o pai recebe aquele filho mais moço que gastou todos os seus bens com as prostitutas, né? Uma herança que solicitada num tempo antecipado, e ele de maneira relaxada acaba gastando tudo, e mesmo assim o pai recebe aquele filho com carinho, com amor, e aquele outro irmão, ele não entende isso porque ele não tinha compreendido que o pai dele era um pai de misericórdia, um pai que perdoa nossos pecados, um pai que entende que a misericórdia encontra quando há um arrependimento. Nós vemos arrependimento na vida daquele filho mais novo que disse: não me sinto digno de ser chamado mais nem mesmo por filho, mas eu vou voltar ao meu pai e vou pedir que ele me trate como um dos seus servos. Naquele momento está havendo um reconhecimento, né, uma humilhação e um arrependimento de um caminho de volta para casa, mas numa outra condição agora, numa condição de um pecador arrependido. E nós vemos esse pai misericordioso abraçando, trocando as vestes daquele menino, dando um anel, colocando novas sandálias e fazendo uma grande festa. Então nós vemos um pai misericordioso naquela família, né? E essa parábola, ela não é descrita numa família por um acaso, né? Essa parábola, certamente, Jesus, sendo sempre intencional nos seus ensinamentos, ele queria também que todas as famílias se identificassem com essa situação e que nós pudéssemos também viver debaixo dessa prática da misericórdia dentro da nossa casa, né? Um exemplo disso é que muitas vezes nós não somos misericordiosos com aqueles que estão dentro da nossa casa, diferentemente de pessoas de fora da nossa casa. Às vezes está havendo uma grande discussão dentro de casa e alguém de fora, por exemplo, toca o telefone chamando alguém e a pessoa pede para que faça uma pausa naquela briga e ela atende o telefone de uma maneira muitas vezes dócil, gentil, carinhosa, né, com alguém que é de fora de casa. E depois desliga o telefone e volta a quebradeira dentro de casa, não é assim? Então, a gente precisa aprender a ser misericordioso dentro da nossa própria casa. Ele que alcançou misericórdia deve ser misericordioso também. Essa é uma arma poderosa que nós devemos usá-la
todos os dias dentro da nossa casa. Nós precisamos compreender que todos nós somos falhos, todos nós vamos errar, especialmente aqueles que estão dentro da nossa casa. Quanto mais próximo nós estamos das pessoas, mais nós vamos ver os defeitos das pessoas, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa na televisão e a gente acha que aquela pessoa não tem defeitos. A gente vê em algum vídeo, a gente só vê ali uma pessoa que muito provavelmente passou uma maquiagem, está ali, né, muitas vezes como um artista, né, passando ali uma imagem de um bom moço ou uma boa moça. E a verdade é que quando você conhece aquela pessoa, né, de maneira próxima, quando você sai, né, por detrás das telas, nos bastidores, e vai conhecer aquela pessoa, você começa a conhecer os seus defeitos. Você vê que aquela maquiagem ali, ela corrige muitos defeitos, muitas vezes estéticos, do rosto da pessoa, especialmente. Também a maneira dela falar, né, a maneira dela tratar as outras pessoas. Então, assim é dentro da família. A família, nós estamos dentro de casa e as coisas normalmente são sem maquiagens, né? Os defeitos são muito visíveis, são muito aparentes, né? Então, ali, normalmente, as pessoas não estão muito bonitas, vamos dizer assim, apresentáveis, mas estão ali sendo vulneráveis. E por isso nós precisamos ser ainda mais misericordiosos com aqueles dentro de casa, porque ali as pessoas estão vulneráveis, elas são no seu modo natural de ser, no seu modo verdadeiramente quem elas são, né? Eu sei que muitas vezes é difícil, porque somos muitas vezes chatos, somos muitas vezes exigentes, muitos de nós somos metódicos, queremos as coisas do nosso jeito, né? Mas o mundo, né, ele não foi criado para ser tudo do mesmo jeito. Você olha para a natureza, Deus criou cada coisa, cada bicho, cada animal, cada vegetal, a natureza como um todo tem tanta diversidade, a criação de Deus. Nós somos diferentes e nós precisamos compreender melhor, né, que dentro da nossa casa, a pessoa, começar com o seu cônjuge, que é muito diferente de você. Graças a Deus por isso somos diferentes, senão ia ser algo extremamente monótono vivermos dentro da casa, dentro de uma casa, né, todo mundo do mesmo jeito, como se fossem robôs. E na realidade Deus criou cada um com o seu cada um com a sua personalidade, cada um com o seu modo de ser, né, o seu modo de agir. Por isso a gente precisa compreender melhor o agir das pessoas e por isso nos ajudará a sermos mais misericordiosos com o jeito da pessoa falar, o jeito dela se comportar, né? E a gente, é lógico que muitas vezes pode nos incomodar e não há problemas nos comunicarmos, que vai ser uma próxima arma que falaremos, na comunicação, né, com essa pessoa, mas de uma maneira dócil e gentil também, que possa realmente demonstrar misericórdia, né? Então, eu quero deixar com você essa arma poderosa chamada misericórdia. Sejamos misericordiosos com aquele que está próximo de nós. E só para finalizar, uma das formas de nós sermos misericordiosos e compreendermos melhor a maneira, o jeito de agir daquela pessoa, quando nós conhecemos a história dessa pessoa, o que que ela passou, o que que ela experimentou. Por exemplo, se você é filho e muitas vezes não gosta da maneira como seu pai ou a sua mãe lhe trata, passa a conhecer um pouco melhor a história dos seus pais, né? Pergunte aos seus avós se eles forem vivos, ou tente descobrir com seus próprios pais como foi o relacionamento dele com os seus pais. Como eu sempre costumo dizer, a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. Os seus pais, eles só podem te dar aquilo que eles receberam. E se eles não receberam o amor de Deus, se eles de alguma forma não foram transformados, só vão conseguir te passar aquilo que eles herdaram dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. A única forma da gente quebrar essa história é quando nós temos um encontro real, genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus e a gente passa a ser transformado pela renovação da nossa mente através da palavra do Senhor Jesus. Então eu quero deixar isso para você até como um desafio, uma tarefa de você conhecer melhor aqueles com os quais você se relaciona, seu pai, sua mãe ou seus irmãos, enfim, cada um teve um tipo de educação, teve um tipo de herança que foi recebida. Isso vai te ajudar muito, você ser muito mais misericordioso e você vai poder compreender melhor, perdoar melhor, né? E só para concluir, a palavra misericórdia, eu não falei isso no início, mas acredito que a maioria de vocês já saibam, mas eu gosto muito do conceito que diz que é a gente não receber aquilo que a gente merece. Então, a gente muitas vezes acha que alguém é merecedor de receber algum tipo de punição ou condenação ou crítica. Quando a misericórdia entra, ela
você isenta, né, essa pessoa de receber esse tipo de punição, condenação ou crítica. Então eu quero trazer esse desafio para nós estaremos falando mais sobre isso em nossos cultos, como eu já antecipei, e eu queria muito pedir agora e orar a Deus e pedir a Deus que o Espírito Santo nos ajude a sermos mais misericordiosos, que o Espírito Santo nos ajude a realmente refletirmos dessa misericórdia que há no nosso Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas com o Espírito Santo fica muito mais fácil. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais você vai satisfazer os desejos da carne. Vamos orar então, pedindo ao Espírito Santo essa ajuda? Senhor, nós precisamos dessa ajuda, Espírito Santo. Sabemos que podemos tomar algumas atitudes, algumas ações para conhecermos melhor nossos familiares, mas mesmo assim, muitas vezes é difícil, muitas vezes nos machuca, muitas vezes nos incomoda, mas com a tua paz, com a tua presença, com a tua direção, ó Espírito Santo de Deus, fica muito mais fácil, muito mais suave e é um alívio para nós. Nós queremos ser misericordiosos como nosso Deus é e foi e sempre será misericordioso. Essa é a essência do nosso Deus e também queremos ter essa essência em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe a sermos mais misericordiosos com aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu like, comente, compartilhe com alguém que você ama. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora para que mais alertas de vídeos novos cheguem até você. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, sua casa. E quero te ver lá, com a família de Deus reunida em um dos nossos cultos, tá bom? Grande abraço, fique com Deus.